Setembro, mês da Bíblia, e ela começou a ser escrita mais ou menos 1500 anos antes de Jesus nascer, porque o povo de Deus, que sentia a ação de Deus em suas vidas, começou a registrar a sua história. Eles não pretendiam escrever o como Deus criou o mundo, mas o porquê, e relatavam a maneira como eles percebiam a presença de Deus em suas vidas. E assim foram surgindo os livros bíblicos. Os 5 primeiros contam a história da criação, do início do povo hebreu, de Moisés, Abraão, os 10 mandamentos. Tem orientações de como o povo devia viver e prestar cultos. Suas histórias, suas vitórias, suas dificuldades, suas relações com Deus. A primeira aliança. E o povo de Deus continua a sua história. E são 16 livros históricos. Seus juízes, seus reis, suas lutas, seus afastamentos e principalmente os seus retornos para junto de Deus e Yahvé. Ah, mas todo povo tem sua sabedoria e sua espiritualidade, e são 7 os livros que têm poesia e muita sabedoria. Mas tudo feito para Deus e para aproximar o povo de Deus, como os belos salmos. E do meio do povo Deus fez surgir profetas. Esses melhor entendiam a mensagem de Deus. Anunciavam, orientavam, denunciavam, tudo para manter o povo no rumo certo. 18 profetas estão na Bíblia e alguns deles anunciaram a grande profecia: o Filho de Deus virá. Isaías foi o profeta que mais falou disso, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. E a grande profecia se realiza, Jesus nasce. Para a Bíblia, uma nova fase. Começa o Novo Testamento, os Evangelhos. 3 homens contam as mesmas histórias de Jesus e praticamente usam as mesmas palavras. Sabe por quê? Para provar que a história de Jesus é verdadeira. Eles contam a história da vida, missão, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí vem João. João foi discípulo de Jesus e reconta essas histórias, mas sempre enfatizando: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele de quem o profeta falou. Jesus volta para o Pai e as primeiras comunidades se formam. Como essas comunidades viviam? Como eles procediam? Quais os anúncios que aconteciam? Também é contado neste livro a conversão de Saulo, que se transforma em Paulo o apóstolo. Ah, mas Paulo gostava muito de enviar cartas. São 13 cartas registradas que Paulo enviou. Algumas para as comunidades de Corinto, Gálatas, Éfeso, Colossenses, Filipenses e outras para amigos, Timóteo, Tito e Filemão. Há outras cartas de orientações para a comunidade. Alguns discípulos, Tiago, Pedro, João e Judas, não os Iscariotes, escreveram às comunidades. E já no fim da vida, João, o único discípulo que não foi assassinado, estando em exílio, escreveu sobre as dificuldades da igreja e também sobre a vitória da igreja. Usou uma linguagem simbólica para conseguir se comunicar com os seus, que Deus não abandona o seu povo. São 73 livros que foram escritos em aramaico, hebraico e grego. Essa diversidade de línguas dificultava o conhecimento da palavra por todas as nações do mundo. Então surge Jerônimo, São Jerônimo, que buscou a compreensão das línguas originais da Bíblia para poder traduzi-las para o latim, que era a língua da época. E então, a partir do latim, a Bíblia foi traduzida para todas as demais línguas oficiais do mundo e ainda em alguns dialetos.
estando, portanto, ao alcance de todos nós. Que a palavra de Deus seja luz para a escuridão e guie o nosso caminhar. Para os nossos passos.